Olá, estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Hoje vamos continuar o nosso componente curricular de Ciências e a aula de número 34. Na tela nós temos a imagem do esqueleto e mais duas imagens ao lado. Olhem a diferença que tem essas duas imagens. Nós vamos falar um pouquinho na aula sobre essa questão, essa doença que afeta o nosso esqueleto e que era tema da pesquisa da aula anterior. E temos aqui o esqueleto, que a gente vai comentar um pouquinho das funções do esqueleto, e trouxe aqui então para a gente poder conhecer, olhar melhor o esqueleto, alguns ossos, reconhecer alguns ossos. Espero que vocês tenham em vocês mesmo reconhecido alguns ossos, conforme a aula anterior. A gente vai aprendendo um pouquinho mais então a função e algumas características que o nosso esqueleto tem, ok? Vamos então iniciar a aula mostrando algumas estudantes que têm acompanhado e participado da aula de ciências, começando pela estudante Maria das Dores. A Maria das Dores, ela mostrou ali o caderno com o seu dicionário de chás, o dicionário. Ela é estudante lá da Escola Municipal Papa João 23. A diretora da escola é a Sueli, o vice-diretor é o Fabiano e quem nos encaminhou foi a professora Regina. Então eu já agradeço a todos pela participação e pelo envio da imagem. A Maria das Dores também fez questão de gravar um pequeno vídeo fazendo a leitura do dicionário. Vamos acompanhar a Maria das Dores então? Dicionário. Alecrim. Gosto do alecrim porque ele ajuda nos problemas respiratórios e digestivos. A amiga. Faço uso quando necessário, porque ela ajuda nas dores das articulações. Boldo. Quando necessário, faço uso do boldo. Ajuda na saúde do fígado. Gosto do capim-limão por ser saboroso e calmante. Utilizo a cavalinha para a saúde dos rins. É isso, falando um pouco das ervas. Que legal, né? E o interessante disso é que a Maria das Dores, ela não só escreveu, ela fez a questão de ler. Isso é importante. Escrever, ler bastante, ler atividade, aquela atividade que a professora encaminha, para vocês realizarem, ler bastante, escrever a resposta, ler novamente, treinar a leitura das atividades e de tudo que tem ao redor. Você está na sua casa, tem um calendário, tem uma revista, tem o celular que você pode olhar as notícias, acompanhar o que está acontecendo no mundo, tem uma placa de trânsito, você vai ao supermercado olhar os preços. Então a leitura, ela só faz melhorar então a sua visão do mundo e aprender então a juntar as letras quem está se alfabetizando. Então procurar ler tudo que você encontrar, vamos ler, e quem quiser encaminhar a atividade, a gente mostra aqui na aula. Obrigado, Maria das Dores. Também da mesma escola, lá do Papa, tem a Sheila, que assim como a Maria, sempre participa. Muito obrigado, Sheila, por encaminhar também a atividade de dicionário. Encaminhou também para nós a imagem, é a estudante aí, a Regina. A Regina era da Escola Municipal SEI Davi Carneiro. O diretor da escola é o Daniel, o vice-diretor é o Tiago e quem nos encaminhou a imagem foi a professora Josiane. A Regina, então, estudante, fez questão de mostrar, diz ela para a professora, que foi depois da aula de ciências, ela montou então uma pequena horta na sua casa. E olha que legal, em vasos. Então mesmo que você mora em uma casa ou um apartamento, é possível você ter ali num cantinho que seja uma horta com tempero, com chá, que é mais saudável, sem agrotóxicos, sem, enfim, é mais saudável ter em casa. Obrigado então para a Regina. E olha que legal, não é só estudante adulto que assiste a aula de ciências. Olha a participação da Camila. A Camila é uma criança e ela é estudante do 5º ano do ensino fundamental e mandou também a foto mostrando que está também acompanhando as aulas da educação de jovens e adultos. Camila, muito obrigado por participar da aula e pode encaminhar imagens aí que a gente mostra aqui na aula, ok? Continuando então a aula, eu vou mostrar então um poema que tem a ver com o nosso conteúdo. O nome é
Acidente na Sala. E quem escreveu esse conto, esse poema, foi o Ferreira Goulart. Vamos ler, né? Esse poema ele tem várias interpretações. Eu vou fazer um pouquinho da minha, mas cada um faz uma leitura, porque o poema é aberto. Então você faz a leitura e interpreta a sua maneira, ok? Vamos ler então Acidente na Sala. Começa assim. Movo a perna esquerda de mau jeito, e a cabeça do fêmur atrita no osso da bacia. Sofro um tranco. Então o fêmur está aqui, ó. Este osso é o maior osso do corpo humano, ele fica na coxa. E a cabeça seria esse aqui, ó, que fala no poema. E aqui seriam os ossos da bacia, a pelve, né? Então aqui nós temos os dois fêmur citados ali no poema. E me ouço perguntar: aconteceu comigo ou com meu osso? E outra pergunta: eu sou meu osso? Ou sou somente a mente que a ele não se junta? Aí tem um trocadilho, uma junta, né? As articulações que tem entre os ossos que permite o movimento. Então essa junta tem o trocadilho, que será que o osso se junta à mente, e falando da junta ali da articulação. E outra, se osso não pergunta, quem pergunta? Alguém que não é osso, nem carne. Em mim habita? Alguém que nunca ouço, a não ser quando em meu corpo um osso com outro osso atrita. O que se pode tirar desse poema? Que o osso é aquele órgão, porque cada osso é um órgão silencioso, que muitas vezes a gente se preocupa com o coração, com os pulmões, com os rins, e os ossos ficam ali em silêncio, e você, como diz o poeta, ele não ouve. Ele só ouve quando atrita. Será que teve algum problema? Alguma fratura? Né? Alguma outra doença nos ossos? Então é aquela questão de você pensar um pouquinho no osso. E ele questiona, será que o osso sou eu? Ou é a mente? Ou seja, o osso é uma coisa à parte? Não. Os ossos são estruturas vivas, a gente sente dor, tem nervos e fazem parte do nosso corpo. Então o osso somos nós também, né? Faz parte do nosso corpo. Então uma pequena leitura ali para iniciar a aula, né? Esse poema do Ferreira Goulart, para dar uma atenção maior aos nossos ossos e relembrar aquela imagem do primeiro slide sobre aquela doença que eu tenho certeza que você já sabe do que eu estou falando, porque você fez a pesquisa, não fez? Era atividade para casa. Vamos lá. Na aula anterior, falamos do sistema esquelético, né? Formado pelos ossos e cartilagens, que estão formados por articulações. E tínhamos a correção de duas atividades. A primeira era um desafio, e o desafio tinha a ver com o Código de Trânsito Brasileiro, né? É bem atual e muito comum. Quantos de vocês não trabalham com motocicleta? A motocicleta muitas vezes é um meio de trabalho muito importante, é econômico, prático, rápido e que requer muita segurança. Mas é um meio de transporte bem importante, né, que garante, né, o trabalho de muita gente, né? Enfim. Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 1º. É obrigatório para circular nas vias públicas o uso de capacete motociclístico pelo condutor e passageiro de motocicleta, motoneta, ciclomotor, triciclo motorizado e quadriciclo motorizado, devidamente afixado à cabeça pelo conjunto formado pela cinta jugular e engate por debaixo do maxilar inferior. Esse texto diz assim: é obrigatório usar capacete. Tanto quem está conduzindo a motocicleta quanto o passageiro. E não basta colocar o capacete, tem que prender aquele conjunto ali, que prende então o engate debaixo do maxilar inferior, que é a nossa mandíbula. Né? Porque muitas vezes você coloca o capacete, mas quando se houver um acidente e cai, o capacete sai da cabeça. Então é importante prender e fechar, que salva muitas vidas. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula. E a pergunta sobre o Código de Trânsito Brasileiro era esta aqui: e qual é a relação entre o uso de capacete e os ossos? Então ali na imagem tem um ciclista, né, uma família de ciclistas,
e um motociclista, porque também é importante utilizar o capacete ao andar de bicicleta. Então, qual a relação do capacete com os ossos? É praticamente o que? A segurança. A importância do capacete de segurança está na proteção do crânio do indivíduo. Olha aqui o esqueleto. O crânio está aqui, ó. O que tem dentro do crânio? É um órgão extremamente vital, que é o nosso cérebro. Apesar do crânio ser uma estrutura forte, rígida, dura, ele precisa também de proteção, né, por eventual acidente. Então, só o crânio muitas vezes não é, né, fundamental. Tem que ter então o capacete em casos de direção de motos ou bicicletas, ok? Ajuda a evitar consequências mais graves em um acidente de trânsito. Então, quem fez, né, a questão não precisa estar exatamente como o texto que eu escrevi, mas eu vou dar um tempinho para vocês copiarem. Então, quem não fez, pode copiar então essa resposta que eu sugeri na aula. Vamos analisar agora alguns dados do Brasil em relação a alguns acidentes de trânsito. A fonte é do DPVAT. Olha lá. Então foi feita uma pesquisa, uma análise de dados do DPVAT nos últimos 10 anos. Essa pesquisa aí é de 2019, tá? Então, do ano passado, é bem recente. Então, dos últimos 10 anos, olhem com atenção os números. 2,5 milhões de brasileiros. Isso é muita gente. 2,5 milhões de brasileiros se tornaram permanentemente inválidos para o trabalho. Então, acidentes graves. 2,5 milhões de brasileiros. É um número alto em 10 anos. 200 mil brasileiros morreram em consequência de acidentes de motocicletas. Então, faz um cálculo aí, cerca de 20 mil por ano. Então é o número de pessoas que sofreram que faleceram decorrente de acidentes com motocicletas. E olha esse número bem grande, ó, 3,3 milhões, 3 milhões e 300 mil brasileiros acidentados com sequelas menos graves. Então 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas nos últimos 10 anos sofreram acidentes com motocicletas. Então é um veículo que merece uma atenção especial em relação à segurança. Olhem agora esses gráficos. Vamos analisar esses gráficos e vamos responder uma perguntinha sobre cada um deles, ok? O primeiro gráfico é o perfil das vítimas por gênero em 2018. Olhem só, nós temos ali o total que é de 100% e a porcentagem de homens que foram vítimas, né, fatais, e de mulheres. E a pergunta é, qual a porcentagem de homens vítimas de acidentes com motocicletas? Olhem o gráfico e respondam para mim. Homens vítimas de acidentes. Qual que é? A resposta é 78%. Logo, então, de mulher é 22%. Ou seja, o número de acidentes fatais com homens é bem maior. Deve-se ao fato de haverem muito mais homens dirigindo motocicletas do que mulheres. Então aí a causa, né, talvez a imprudência, aí tem que estudar mais a fundo a causa. Mas o que a gente sabe é que tem mais homens dirigindo motocicletas e por isso a taxa, a porcentagem de fatalidades é maior entre o gênero masculino. Olhem no segundo gráfico o tipo das vítimas. Nós temos o motociclista, que seria então quem está conduzindo,
o pedestre, que também sofre com um acidente, né? E o passageiro. Então nós temos 3 ali, tipo de vítima. E vamos analisar o gráfico respondendo a esta pergunta. Qual é o tipo de vítima que mais sofre acidentes com motocicletas? Essa resposta é o motociclista. Por uma questão essa até meio lógica, né? Porque muitas vezes o motociclista não está como passageiro. E também no acidente talvez não envolva um pedestre, ele pode acidentar sozinho, perde o controle, esbarra alguma coisa, então ele é quem mais sofre. A porcentagem de 68% então, a vítima é o motociclista. E a segunda pergunta do mesmo gráfico, que é qual a porcentagem registrada de acidentes que envolvem pedestres? Será que acontece mais com passageiro ou com pedestre? Olha o gráfico. É 21%. Então, em primeiro lugar, é o motociclista. Em segundo, o pedestre, o passageiro, o pedestre, né? Porque pode ser um atropelamento, por exemplo. E em terceiro, então, fica o passageiro, então, segundo esse gráfico, então, do DPVAT. E o outro gráfico é esse aqui, ó, o perfil das vítimas por faixa etária. Então nós temos ali 18 a 24 anos, 35 a 44 anos, 45 a 64 anos e 5%, que são os outros, né? Então, que envolve acima de 64 anos ou até crianças. Analisando então este gráfico aí, essa pergunta, qual faixa etária apresenta a maior porcentagem de acidentes? Qual é a maior porcentagem ali? Qual a faixa etária? De quanto a quanto? Olha o gráfico. Qual tem a maior? É de 25 a 34 anos. É um perfil jovem, né? Então, 25 a 34 anos, cerca de 29%, então, dos acidentes, né, com motocicleta. Ok? Respondido? Vamos então para a correção da segunda atividade, que era esta. Vamos pesquisar sobre a osteoporose. Ósteo vem de osso, porose de poros. Então são buraquinhos, né? Espaços que se formam entre a matriz óssea ali no interior dos ossos. Então, para responder a pergunta, vamos entender um pouquinho sobre as funções que têm os ossos. Relembrando então, né? Primeiro seria a proteção. O que os ossos protegem? Eu já falei do crânio. Olha a imagem do crânio por dentro. Então ele é oco. Por quê? Dentro do crânio está o cérebro, então é muito importante ser protegido. Então uma função dos ossos é essa, a proteção. O externo seria este osso bem aqui no centro, aqui na frente do peito. Aqui seria o osso externo, onde se juntam as costelas, que é como se fosse uma armadura, não é? Olha para você ver. Então, tanto na frente quanto atrás, as costelas são ligadas, ó. Então é uma armadura protegendo muitos órgãos internos ali, órgãos vitais, como os pulmões. Olha na imagem, então, ó, é uma animação, em azul estão os ossos, e dentro dos pulmões estão protegidos ali pelo esqueleto. Assim como o coração, que também está ali protegido pelas costelas e pelo osso externo. Então essa é a primeira função, que é de proteção. Também tem a ver com a nossa locomoção, com a nossa sustentação, né, o esqueleto juntamente com os músculos. E o depósito de sais minerais, né, além de produção de células sanguíneas lá na medula óssea. Mas essa terceira função que eu mostrei agora é que tem a ver com a nossa resposta, a osteoporose, e que nos leva então àquela imagem. Para entender, de certa forma, osteoporose é perda óssea. É quando você vai perdendo um pouco do osso. E isso vai com o tempo, tem vários fatores que influenciam. E engana-se quem pensa que a osteoporose é uma doença de idosos. Não, a osteoporose ela começa já na juventude. A partir dos 25, 30 anos, nós já começamos a perder esses ossos. Olha só a imagem. Na primeira imagem, nós temos um osso normal, que seria de um indivíduo, mais ou menos, até os 30 anos. Não há, né,
naturalmente uma perda óssea. Mas este daqui, ó, já é um osso com osteoporose. Olha a diferença. Não tem mais poros, mais espaços aqui? Então, é um osso que se torna mais frágil, porque ele tem uma perda óssea. E isso está relacionado ao cálcio. Nós temos praticamente dois tipos principais de células que formam os nossos ossos. Nomes complicados que estão na tela aí, ó. O osteoblasto e o osteoclasto. Só diferencia pela letra B e letra C, ó. O osteoblasto, ele vai produzindo o osso. O osteoclasto vai retirando o cálcio do osso. Enquanto o osteoblasto constrói e o osteoclasto retira e tem um equilíbrio, tá tudo ok. Então, um constrói e o outro retira o cálcio para o nosso organismo, que é importante, ok? Mas quando ocorre um desequilíbrio, quando a perda óssea é maior do que a reposição, aí a pessoa está com osteoporose, ok? Então é quando tem um desequilíbrio ali no interior dos ossos, ok? E vamos então entender o que causa essa perda óssea e como a gente pode fazer para evitar, certo? Primeiro esse dado aí, ó, 7 em cada 8 vítimas até 50 anos são mulheres. Olha, de cada 8 pessoas, 8 vítimas, 1 é homem, 7 é mulheres. Então, é uma doença que afeta muito mais as mulheres e eu já vou explicar o porquê disso, certo? O fator de risco principal é a deficiência de cálcio, mas não é para sair consumindo alimentos ricos em cálcio, que não é só isso que basta fazer, ok? Vamos lá. Causa o envelhecimento, quanto mais o tempo vai passando e a pessoa tem a tendência de perder, né, esse cálcio, a reposição, mais ela quanto mais vai envelhecendo, vai perdendo então esse cálcio dos ossos. E aí que chega a questão das mulheres, por causa da menopausa. Menopausa é aquele período em que a mulher não está mais fértil. A mulher já não pode mais engravidar. E qual é a relação da menopausa com a osteoporose? Tudo está diretamente relacionado. A menopausa, quando a mulher chega nesse período, é mais ou menos 50 anos de idade em média. Mas pode ser precoce, pode demorar um pouco mais, mas a média é lá 50 anos de idade, onde a mulher já não produz mais os óvulos e nem os hormônios progesterona e estrógeno. Então a osteoporose não é só falta de cálcio, é um problema de proteína e um problema hormonal. Por isso que muitos médicos receitam para a mulher uma reposição de hormônios. Evita também ou melhora os sintomas da osteoporose. Durante a menopausa, a mulher não produz a progesterona, por isso que faz com que perca mais cálcio nos ossos. Então está diretamente a esse hormônio. Não tem esse hormônio, deixa de então produzir o osso. Então tem tudo a ver, então, esse período da menopausa, a questão do hormônio com a osteoporose. É por isso, como o homem não tem menopausa, ele tem a andropausa, mas não tem a ver com o hormônio estrógeno e nem progesterona. Por isso que afeta muito mais as mulheres e é por isso que é importante, então, a reposição hormonal, ok? Os medicamentos, vocês perceberam que é um conjunto de fatores? A menopausa é um deles. Medicamentos também, principalmente aqueles prazóis, aquele tomado com muito tempo para gastrite no estômago. Então, o estômago ali é para diminuir a acidez do estômago e isso também faz com que perca o cálcio nos ossos. Então, o uso de alguns medicamentos também pode acontecer essa perda óssea. E outros fatores também, como o hábito de fumar e de ingerir bebidas alcoólicas. E não só alcoólica, o refrigerante é um veneno para os ossos. A gente não ouve falar assim, refrigerante faz mal para o osso? Não é mito não, é verdade. O refrigerante deixa o sangue ácido e o sangue ácido faz com que os ossos percam também cálcio. Então, evitar tomar muito refrigerante também é importante para se evitar ou quem tem predisposição a ter então a osteoporose. E os sintomas
Dor nos ossos, em casos mais sérios, porque a osteoporose é uma doença silenciosa. O ideal é fazer exames, que pode ser então exames já preventivos para saber se você pode desenvolver ou não a osteoporose. E isso pode ser feito você jovem, não precisa chegar a uma idade maior para fazer exame. Você com 20, 25, 30 anos, já é possível ver a qualidade do seu osso. Talvez o seu osso esteja com toda a matriz óssea ali, mas a qualidade não está boa. Então é preciso verificar. É igual um prédio, ele está lá com todos os tijolos, mas os tijolos não são bons. O prédio pode o quê? Desmoronar. Então é preciso verificar a quantidade e a qualidade dos seus ossos. E também a fratura. Outro mito. Fala-se que a pessoa que tem osteoporose, ela tropeça e quebra. Não. Na maioria das vezes, ela cai porque ela quebrou. Às vezes a pessoa vai descer do carro, quebra o fêmur e cai. Então a osteoporose, em casos mais sérios, primeiro ela quebra. Então ela cai por causa da quebra. E isso é causa de até muitas mortes no Brasil, até mais alguns cânceres. Então a fratura acontece antes da queda. Aí é por isso que a pessoa cai. O idoso muitas vezes cai porque o osso fraturou antes da queda. Então é mais um mito aí que a gente aprendeu aqui na aula, ok? Diminuição da altura, às vezes a pessoa vai diminuindo, pode ser um sintoma da osteoporose. A diminuição já é natural, mas a osteoporose pode causar mais ainda. E a postura curvada, aquela pessoa que fica muito curvada, pode ser um sintoma de osteoporose, então é preciso verificar como é que estão os nossos ossos. Lembra do plano regular? Não deixar o osso esquecido. Fazer não só exames, né, de rotina, inclui o osso também. Até por exame de sangue é possível saber se algumas coisas ali do osso. É claro que o médico vai observar o exame de sangue, ele vai ver que talvez possa ser uma doença do osso. Aí ele vai pedir a densitometria óssea. Aí sim é um exame mais completo. Mas o sangue ele pode dizer muita coisa sobre os nossos ossos. Então incluir aí, quem quer fazer um exame de rotina, um check-up, eu quero fazer um exame, ver como é que estão os meus ossos também, né, para evitar no futuro a osteoporose. E sabia que a atividade física também é importante? Não durante a osteoporose, que tem casos graves, mas antes o impacto ajuda também o osso a produzir mais, então, né, repor o cálcio. Então, a atividade física também é importante. E o tratamento? O tratamento, então a gente sabe como evitar, conhecer alguns sintomas e agora o tratamento. E o tratamento vai ser em forma de atividade. Então a gente vai aprender como que se trata a osteoporose realizando a atividade no caderno. Então escrevam lá ciências e a data de hoje. Então já ouviram bastante, estão aprendendo, agora vamos registrar no caderno. Então a atividade é para completar as frases. Então vai ter um pedaço ali da frase e você vai pensar o que pode ser colocado naquele espaço que falta, né, em relação a tratamento da osteoporose. Então vocês vão copiar no caderno as letras A, B, C, D, E, F e G. Então copiem lá, ó, A, B, C, D, E, F e G.
Copiaram da letra A até a letra G? Ok, agora vamos escrever as frases e vocês vão completar e depois eu vou falar a resposta, mas tenta escrever antes, ok? Letra A, então, coma alimentos ricos em... Rico em que será que é importante se alimentar para evitar ou tratar a osteoporose? E a letra B, garanta a absorção de... Então faltam duas palavras, uma no final da letra A e uma no final da letra B. Então copiem essas duas frases e se quiser já podem responder. Será que já responderam? Então vamos para as próximas três frases. A letra C é mantenha seu adequado. A letra D, não. O que será que não pode fazer? Ou evitar, né? E E, modere o consumo de. Então são três frases, um espaço na letra C, um espaço final na letra D e um espaço final na letra E. Então copie e já podem responder. Ok? Vamos então para as duas últimas frases, a letra F e a letra G. A letra F é pratique, o que será? E a letra G, converse com seu. Então, duas palavras faltando em duas frases. Copiem e já podem responder.
Vamos corrigir? Deu tempo de copiar todas as frases? Se você não copiou, responde oralmente aí, depois copia, ok? Mas vamos então responder e pode copiar durante a correção também. Número 1. Letra A. Coma alimentos ricos em cálcio. Então é muito importante uma alimentação rica em cálcio, derivados do leite, por exemplo. Mas atenção, isso também é um mito. Não é só o cálcio que é importante. O cálcio é fundamental, mas só ele não basta. Se você consumir muito cálcio, ele pode obstruir então as coronárias, ficarem presas ali naquelas artérias que ficam próximas ao coração. Então, o importante é, junto com o cálcio, ter uma alimentação rica em proteína, vitaminas, como a vitamina D, então tomar o sol também é importante para a osteoporose. Olha só que interessante que é. A vitamina K, o magnésio e ferro. Então, esses componentes aí, esses nutrientes, auxiliam o cálcio a chegar corretamente nos ossos e serem absorvidos ali. Então, tem que ter uma dieta com outras vitaminas e outros minerais além do cálcio, ok? Então, meta uma dieta bem balanceada. A letra B, garanta a absorção de, lembra da absorção daquela aula? Vitamina D. Então, consumir alimentos ricos em vitamina D, mas também tomar aquele sol, né, na hora do almoço, de manhã, fazer uma caminhada, ok? Então é importante então, a vitamina D diariamente. Letra C, mantenha seu peso adequado. Então, o peso muitas vezes pode influenciar então na estrutura ali dos ossos e na osteoporose. Letra D, não fume. Então, o cigarro é um dos vilões da osteoporose. E a letra E, moderar o consumo de álcool. Será que acertaram então? Mantenha seu peso adequado, não fume e modere o consumo de álcool. E a letra F, pratique atividades físicas. As atividades de impacto, principalmente antes da osteoporose, para evitar. Então, as de impacto ajudam então a produzir o osso. E a letra G, converse com seu médico. Lembrando que toda medicação tem que ser prescrita pelo médico, tem que realizar os exames, é preciso tirar as dúvidas em relação a todas as doenças, não só a osteoporose. Então é importante que você, quando for consultar o médico, já tire todas as perguntas. Anotem. A gente chega lá no médico e esquece de perguntar muita coisa. Então, já escreva lá, já faz a pergunta, tira a dúvida e trate ou previna da maneira correta a osteoporose ou outras doenças que possam vir a afetar a sua saúde. Ok? Dê tempo de fazer? Eu espero que sim e que tenham acertado então essa atividade. Agora, lembra que eu já li para vocês algumas escrevivências do livro Escrevivências em Contos de Fadas? Eu vou ler mais uma de uma escola lá do bairro de Santa Felicidade e o nome da história é Uma Realidade Encantada. A escola é a Escola Municipal Vereador João Estibal. Quem escreveu esse texto, Uma Realidade Encantada, foi a Sueli Cardoso Sena de Castro, estudante da EJA lá da Escola João Estibal. E o desenho é da estudante Gabriele de Paula, também da mesma escola. Então vamos ler então Uma Realidade Encantada, ok? Era uma vez duas famílias que moravam no interior do Paraná, divisa com o Paraguai, próximo ao rio Paraí. Otride e Anastácia eram pais de um jovem de 17 anos chamado Rosalvo. Próximo dali, também moravam José e Maria, que eram pais de uma moça chamada Sueli. Ambas as famílias eram de pessoas simples e trabalhadoras. Os pais do jovem Rosalvo trabalhavam no cultivo de pastos, enquanto o senhor José cuidava da família e plantava milho,
mandioca e arroz para seu sustento. Os homens, as mulheres, os jovens e os idosos daquele lugar viviam em harmonia com os bichos e plantas. Sentavam à noite para conversar e ouvir os barulhos do mato. Uma vida simples e tranquila, principalmente para as crianças que dormiam em paz e felizes. Todos acordavam ouvindo o canto do galo e, logo bem cedo, levantavam para trabalhar. Certo dia, o jovem Rosalvo, que gostava de caçar pacas, armar arapucas e andar a cavalo, enquanto andava pela mata, encontrou a jovem Sueli, que estava ajudando a sua família a colher milho. Era uma jovem bela e bondosa. No mesmo instante, Rosalvo se encantou por ela. Ao se aproximar, se olharam, conversaram e se apaixonaram. O jovem decidiu então que queria casar com Sueli, pois tinha certeza de que ela seria a mulher de sua vida. Quando falou de sua decisão à família, imediatamente seu pai falou: Rosalvo, ela é muito jovem para se casar e você também. Nenhum juiz vai realizar esse casamento. A família de Sueli concordava com seu Otride. O jovem Rosalvo ficou muito triste, mas seu pai teve uma ideia e disse: então vamos à cidade falar com o juiz e eu ficarei responsável pelos dois. Assim aconteceu. Rosalvo, muito apaixonado, começou a construir sua casa. Cortou as árvores para fazer tábuas de madeira e fez a casa com seu esforço. Colocou prateleiras, fez o fogão e foram morar na casinha simples, mas feita com muito capricho. O tempo passou, feito um rio que corre. Logo tiveram sua primeira filha, e o amor e a alegria aumentavam. Após alguns anos, tiveram mais uma linda menina. Os dois jovens sempre sonhavam os mesmos sonhos e na mesma direção. Caminhavam juntos, lutavam sem desistir. Um desses sonhos era aprender a ler e a escrever, pois quando crianças não puderam frequentar a escola. Com muito trabalho e amor foram conquistando tudo o que necessitavam. Conseguiram ter uma casa confortável, educar as filhas e agora juntos realizaram um dos sonhos que por tanto tempo ficou adormecido. Hoje os dois frequentam a educação de jovens e adultos numa escola. Essa linda história continua encantando a todos. Rosalvo e Sueli assim continuam vivendo felizes para sempre. Viu que história bonita? Não é gostoso no final da aula ouvir uma história linda dessa? Obrigado, Sueli, pela história. Eu agradeço a participação, muito obrigado e fiquem agora com a atividade de casa. A atividade é praticar atividade física. E quem vai nos falar o que tem que fazer e mostrar o que tem feito é a Marilene, lá da Escola Municipal SEI Davi Carneiro. Ok? O diretor Daniel, o vice-diretor Tiago e a professora Josiane. Muito obrigado e até a próxima aula.